tarde. Sejam todos bem-vindos à solenidade de instalação do posto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e Núcleo de Mediação Comunitária da Comarca de Adamantina, nas dependências da 2ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Solicito a todos que, por favor, mantenham os celulares no modo silencioso. Convidamos os presentes a cantarem o hino nacional brasileiro, executado pela Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior 8, sob a regência do Cabo PM Celso Ricardo Santana. Destacamos e agradecemos a presença do desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O coronel de Polícia Militar Adilson Luiz Franco Nassaro, comandante do Comando de Policiamento do Interior 8. O senhor Márcio Cardim, prefeito do município de Adamantina. Vereador Éder do Nascimento Ruete, presidente da Câmara Municipal de Adamantina. Juíza Ruth Duarte Menegatti, diretora do Fórum da Comarca de Adamantina. Professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, reitor do Centro Universitário
também dessa cidade adamantina. Juiz Fábio Alexandre Marinelli Sola, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Adamantina. Dr. André Gustavo Livonese, juiz de Direito da Comarca de Lucélia. Dr. João Carlos Talarico, promotor de Justiça da Comarca de Adamantina. Dr. Marco Aurélio Fontana Figueiredo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Adamantina. Subtenente do Exército Marcelo Eduardo Brufato, chefe de instrução do tiro de guerra em Adamantina. Dr. Carlos Roberto Vasconcelos, delegado de Polícia Seccional da cidade de Adamantina. Também agradecemos a presença das demais autoridades. Anunciamos a palavra da excelentíssima juíza Ruth Duarte Menegatti, diretora do Fórum da Comarca de Adamantina. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador José Carlos Ferreira Alves, que nos prestigia aqui representando o maior tribunal do mundo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E quando lá fora se questiona abuso de autoridades, tantas reformas legislativas, hoje em Adamantina nós comemoramos a instalação do posto. Um posto que busca possibilitar à nossa sociedade e à nossa comunidade um novo meio, uma nova porta de entrada para os conflitos, principalmente aqueles decorrentes da vizinhança, familiares, que acontecem em nossa cidade e toda a região. Então, na contramão do que muitos falam, que o judiciário, polícia, Ministério Público, advogados e todos que se intitulam autoridades em determinadas funções, sim, há uma grande preocupação, tanto por parte do Tribunal de Justiça, como por parte da polícia, né, coronel, aqui, todos aqui buscando resoluções efetivas, rápidas, pacíficas, que realmente tragam à comunidade uma resposta. E o que falar fora desse momento tão importante de Adamantina? Adamantina, onde nós temos índices excepcionais de atuação da Polícia Civil e Militar, onde nós temos aqui índices também educacionais, prefeito, que cada vez mais nos levam a ter a certeza, e aqui os nossos vereadores, do envolvimento de todos em busca de uma transformação social. Então, sem sombra de dúvida, a Polícia Militar está desenvolvendo um trabalho como esse, de mediação, em que foi assinado um convênio com o presidente do Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Comando da Polícia Militar, para que a ideia inicialmente realizada na região de Araçatuba e que foi, inclusive, inscrita na prática do Inovare, pudesse ser levada em outras regiões e aqui em Adamantina. Então, a realização de um grande sonho e uma resposta para todos aqueles que não compreendem muitas vezes a importância e quanto efetivamente se busca a justiça. E aí podemos incluir polícia, advocacia, uma resposta em prol de toda a comunidade. Parabéns, Polícia Militar, parabéns a todos os envolvidos e parabéns à nossa cidade. Muito obrigada, desembargador, pela oportunidade de conferir uma nova porta para a nossa cidade e região. Muito obrigada. Anunciamos a palavra do ilustríssimo coronel PM Adilson Luiz Franco Nassaro, comandante do Policiamento do Interior 8. Boa tarde, senhores, senhoras. O cerimonial já leu as autoridades presentes, mas dada a riqueza da participação na nossa mesa, permitam-me agradecer a presença, em vosso nome, de toda a comunidade e instituições aqui representadas. Então, inicio o agradecimento ao desembargador José Carlos Ferreira Alves, né,
prestígio da sua presença, representando o presidente do Tribunal de Justiça. E nós tivemos o privilégio de conhecê-lo já em Assis, né? E posso dizer que a sua presença muito nos honra. É uma pessoa sensível à questão da solução de conflitos, especialista no assunto, e sempre traz uma mensagem de humanização do papel do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário Paulista e do papel das polícias na busca da solução de conflitos. Muito obrigado. Também o prefeito Márcio Cardim, né, saiba que a sua cidade, a nossa cidade de Adamantina, continuará sendo a Suíça de São Paulo, né, como nós sempre nos referimos aqui à região de Adamantina. Adamantina e a sua região. Tudo que depender do esforço da Polícia Civil, inclusive, Dr. Carlos Vasconcelos, obrigado pelo prestígio da presença na nossa seccional. E estaremos sempre emanados juntos para continuar fazendo dessa região a mais segura do estado de São Paulo, junto com o Oeste Paulista. Eu sou o comandante do CPI 8, com sede em Presidente Prudente, e a nossa área alcança 67 municípios. Trago um fraterno abraço aos cidadãos de Adamantina, em nome de todo o nosso comando regional. Também o doutor Fábio Alexandre Sola, nosso amigo, apoiador de longa data, ao lado da doutora Ruth, que representam o que de melhor nós poderemos esperar do trabalho de um juiz. Preocupado com a comunidade, preocupado em trazer as soluções para o dia a dia, do enfrentamento, não apenas das questões de segurança pública, mas da qualidade de vida do cidadão. É uma preocupação que nós percebemos no dia a dia, na participação junto com a comunidade, buscando sempre o bem-estar do cidadão. Isso é um orgulho para nós, saibam disso. Também a presença do vereador Éder Nascimento Ruet, representando aqui os vereadores, o senhor que preside a Câmara, eu sei que tem vereadores aqui, muito importante a participação, o vosso apoio nessa data. Também o representante do Ministério Público, o Dr. João Carlos Talarico, obrigado, e encerrando aqui, concluindo a nossa mesa, o Dr. Marcos Aurélio Figueiredo, da OAB, e o reitor Paulo Sérgio da Silva. Muito obrigado, doutor, pela presença. Também temos amigos aqui participando, representando a comunidade. Permitam, em nome do empresário Carlos Mitu, nosso amigo, junto com o Paulo, cumprimentar toda a comunidade, amigo da Polícia Militar, apoiador das nossas iniciativas. E também um agradecimento ao Major Facina, que é comandante, titular do batalhão hoje, e junto com toda a oficialidade presente, cumprimento as autoridades militares. São rápidas palavras, desembargador, de reconhecimento da importância desse convênio que já está gerando frutos. Nós estávamos conversando agora, esse já é o 9º núcleo inaugurado no Estado. Na nossa região do CPI 8 é o 4º. E nós teremos um 5º inaugurado em breve, já com aprovação do Tribunal de Justiça, em Dracena. Estamos nos preparando para uma nova visita sua em Dracena em breve. Isso daí significa que a Polícia Militar, junto com o Tribunal de Justiça, está avançando na solução pacífica dos conflitos, o que é um grande negócio, é um ganha-ganha, bom para todo mundo. Bom para o Tribunal de Justiça, bom para a Polícia Militar, na especialização dos seus quadros, na valorização do papel do policial militar, uma vez que é sim prevenção criminal o que nós fazemos a partir da pacificação de pequenos conflitos que demandam o chamamento de viaturas, de equipes e causam desgaste para a nossa atividade de patrulhamento. Há estudos de que a redução chega a 30% dos chamados 190, daqueles lugares, daqueles horários, e que sempre o chamado consome a nossa força de trabalho. Quando mais precisamos, nos horários de pico de atendimento do rádio patrulhamento, questões que poderiam ser solucionadas com técnica de mediação ou conciliação, nós, então, podemos
refletir em aumento da presença policial, tá? Graças à capacitação. São policiais militares voluntários, são 7 policiais dessa região já capacitados, que foram submetidos a um curso intensivo, a 60 horas de prática forense, né, de presença em conciliações. Né? Destaco aqui a presença do capitão Júlio, que é o comandante da companhia, ele um dos capacitados. Né? E com isso nós podemos nos antecipar, dando uma solução correta a esses pequenos conflitos que a doutora Ruth exemplificou, questões de segurança, vizinhança melhor, perturbação de sossego, alguns acidentes de trânsito sem vítima, e questões pequenas na sua origem, mas que se não houver um tratamento, uma correta orientação das partes, uma pacificação, podem sim evoluir, como já existem registros até de homicídios, né, a partir de um pequeno desentendimento entre vizinhos que não teve um correto tratamento. Finalmente ganha a sociedade, que é principal, né? Tem mais um serviço à disposição e tem o fortalecimento da segurança pública de uma forma geral. A Polícia Militar está realizada com este momento e nós colocamos à disposição do público aqui essas instalações bem localizadas, né? Já com esse espaço, com esse ambiente adaptado para que funcionem as mediações. Portanto, registro aqui nosso agradecimento à confiança do Tribunal de Justiça e ao apoio de toda a comunidade por mais essa inovação da sempre Força Pública do Estado de São Paulo, a nossa Polícia Militar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Márcio Cardim, prefeito do município de Adamantina. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa já nominada, em nome do desembargador José Carlos. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Sinta-se abraçado por toda a população adamantinense. É um prazer muito grande. Também o coronel, que está à frente aí desse maravilhoso projeto, desse núcleo que vai trabalhar com a prevenção aqui no nosso município. Eu gostaria de dizer, desembargador, que Adamantina é talvez uma das únicas cidades que eu conheço. Nessas viagens que nós temos feito como político, como prefeito, lá em São Paulo, no Palácio, nas secretarias, e a gente ouve muitos prefeitos reclamando do Ministério Público, reclamando do Judiciário, e aqui a figura é diferente. Aqui nós temos um apoio muito grande. É claro que a caneta às vezes pesa, mas em contrapartida nós temos um apoio muito grande do Ministério Público, do Judiciário, que se preocupa com a nossa sociedade, se preocupa em fazer parceria, né, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo, para ajudar a resolver os problemas do nosso município, né? Isso eu posso citar, o Sola está aqui, a doutora Ruth, né? Nós teríamos aí uma clínica de repouso, acho que todo mundo não acreditava que essa clínica não seria fechada, seria extinta. Pois essa mulher, ela conseguiu, de uma forma heróica, colocá-la de pé novamente e está lá a pleno vapor funcionando e atendendo a nossa população. O Sola tem desenvolvido um trabalho junto com os reeducandos de Pacaembu, algo que o município sozinho não conseguiria fazer. O município, acho que nós já estamos na 12ª obra, né? E o município coloca lá os materiais, não deixa faltar, porque se faltar também, ele já falou, faltou, eu mando todo mundo embora. Então eu fico de olho para não deixar faltar material para a gente conseguir fazer as obras. Então isso tem dado um suporte muito importante para a nossa sociedade, e com isso nós estamos reintegrando, né, jovens. O estádio municipal, nós recuperamos ele, um trabalho gigantesco. Hoje é feito lá um trabalho de futebol com as crianças. O ginásio de Navarro, nós temos lá hoje acho que mais de 130 crianças, né, Sola? Com trabalho feito por um professor de vôlei,
Então nós estamos, através dessas obras, não simplesmente fazendo as obras, mas inserindo nessas obras a sociedade para a gente poder realmente fazer também a prevenção, né? Nós temos também um trabalho magnífico, o Dr. Carlos tem apoiado, assim como os dois também têm apoiado, a questão da reestruturação da nossa Santa Casa. Então, nós estamos ali fazendo um trabalho importante para que, num prazo aí curto, a Adamantina também seja um polo regional de saúde, como nós somos hoje, um polo regional de educação. Nós queremos também, com o apoio da DRS de Marília, ser um expoente na área de saúde, né? Porque, afinal de contas, nós temos aqui no nosso município uma faculdade de medicina. Essa faculdade veio para cá, não simplesmente para dar diploma para aluno, mas também para acudir uma sociedade que é tão carente na área da saúde, não só de Adamantina, como de toda a região. Então, eu sinto muito feliz, tenho a certeza que todos, né, executivos e legislativos, estamos muito felizes com esse núcleo instalado aqui, porque nós somos, sim, um município, uma região que tem uma polícia militar, uma polícia civil, que presta aí um trabalho invejável a nível de Brasil. O Estado de São Paulo sempre na frente, sempre dando exemplo para o resto do Brasil, em todas as áreas. Eu tenho acompanhado muito o nosso governador João Dória e o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, muitas vezes ali o Tribunal de Justiça presente, e em todas as ações que esse Estado tem feito, ele tem sido exemplo para todo o Brasil. Então, parabéns, muito obrigado por ter selecionado a Adamantina para instalar esse projeto. Boa tarde a todos. Anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer enorme estar aqui na Adamantina do meu grande amigo Fernando Antônio Maia da Cunha, Fernandinho, aposentado, prematuramente, aliás. Mas antes de qualquer outra providência, eu vou me permitir, eu tenho um vício incorrigível. Eu que acordei cedo hoje, já fui para o tribunal, doutora Ruth, já resolvi 2 agravos do instrumento e 1 embargo de declaração. Aí fui para o aeroporto, peguei o avião, desci em Presidente Prudente. Num determinado momento, coronel, eu achei que eu estava sendo recepcionado pela PM, mas quando eu percebi, era um batalhão de guarda do promotor. Meu Deus! E aí o Ronaldo, nosso agente, me trouxe para cá, e aqui eu aproveito a oportunidade para pedir desculpas pelo atraso, mas é que num determinado momento quebrou o carro, só pegava 3ª e 4ª. Então, cada vez que numa subida eu via um caminhão, me dava desespero, porque eu sabia que depois desse caminhão, quase que não andava. Mas chegamos com saúde, em paz, estamos topando com gente com saúde, em paz. Tudo isso, como eu costumo dizer, não se deve ao coronel Marcelo Salles, não se deve ao desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, não se deve a ninguém que não seja Deus. Pelo dom da vida, é o que nos permite estar aqui. Então, as minhas primeiras palavras são sempre de agradecimento a Deus por essa oportunidade ímpar que Ele nos concede de estarmos todos aqui. Não fosse a vontade dEle, seguramente nenhum de nós aqui estaria. E eu, dentro da minha grande fé, que em momentos tão angustiantes da minha vida precisei dela, jamais deixo de agradecer também a minha Nossa Senhora da Aparecida, de quem sou fervoroso devoto e tenho como Mãe de Deus. Feito esses 2 agradecimentos, sem os quais me sinto extremamente injusto e ingrato, eu quero, aqui quase que parafraseando um rei, o rei Roberto Carlos Braga, dizer: que prazer!
poder estabelecer uma parceria neste nível com a nossa Polícia Militar, que, diferentemente do que todo mundo imagina, da truculência, do encosta na parede, mão na cabeça, vagabundo, a casa caiu, ela tem uma cultura própria de resolução de conflitos. E dentro dessa cultura de resolução de conflitos, aflora, desde muito tempo, a conciliação e a mediação. Isso que teve início, há muitos anos atrás, com o Coronel Azor, em São José do Rio Preto. Foi seguido pela Coronel Helena. Não posso deixar de dizer, foi seguido igualmente pelo Coronel Franco, que tem um escrito maravilhoso a respeito de conciliação e mediação. Daí se seguiram Coronel Motoca, Tenente Webel, Major Campos, e tantos outros que vou deixar de nominar, porque senão vou cometer muitas injustiças. E nós vimos isso frutificar de tal forma que hoje estamos instalando o nosso 9º NUMEC /Sejusc. Não posso aqui deixar de cumprimentar o prefeito Cardim, cujo histórico tive a oportunidade de ler, e não é à toa que esta nossa cidade de Adamantina tem o 35º IDH de São Paulo, que é composto por muitos municípios. Eu não sei, 645. Então, está entre os 5% primeiros ali. Então, tudo isso é auspicioso e isso é fruto de uma administração séria. Então, eu quero cumprimentar, na sua pessoa, prefeito, todo este povo de Adamantina, esse povo que seguramente sente muito orgulho de ostentar essa condição de viver numa cidade como essa. Então, na sua pessoa, cumprimento todo o pessoal do executivo local e todo o povo de Adamantina. Assim também cumprimento o Dr. Éder, que é o presidente da Câmara, e na sua pessoa cumprimento todos os demais vereadores que aqui se acham presentes, assim como todo o pessoal do Legislativo local. Faço um cumprimento especial ao nosso Poder Judiciário, na pessoa da doutora Ruth, do doutor Sola, e na pessoa dos senhores cumprimento todos os demais magistrados que aqui se acham presentes. Igualmente o nosso representante do Ministério Público, a quem igualmente cumprimento. A nossa OAB, digo sempre, tive imenso orgulho de ostentar a condição de advogado ao longo de 30 anos, doutor. E não tenho dúvida que seria a melhor profissão do mundo se não existisse cliente e juiz. São esses dois que complicam, doutor. Não é verdade? Eu também acho que o senhor não ousaria falar o contrário. Mas eu não tenho dúvida. Dizer, prefeito, coronel, que nós estamos dando nessa parceria aquilo que de melhor temos. Esses magistrados de primeiríssima qualidade. Cumprimento também o senhor reitor e todos os demais presentes aqui e falar um pouquinho da nossa vida e dizer que esse crescente número de ações, ele não é fruto de inércia, ele é fruto de uma cultura que atingiu a todos nós
e que é responsável, porque hoje, prefeito, o senhor tem ideia quantos processos existem em andamento no Brasil? 90 milhões. É processo que não acaba. Desses 90 milhões, aproximadamente 1/3 está em São Paulo. E engana-se quem acha que isso é fruto de que esse número grande de processos decorre de alguma falha que possa ser imputada ao Poder Judiciário. Ao contrário, só existem esses 30 milhões porque o povo sabe da competência dos nossos magistrados. O povo confia no Poder Judiciário. E não é sem motivo, porque nós temos realmente juízes de muita competência, de muita capacidade. Assim como temos promotores, temos advogados. Mas esse crescente número é fruto realmente de uma cultura que agora nós buscamos afastar. Toda família, eu sempre faço uma caricatura. Toda família sempre tem uma criança aguerrida, contestadora, que gosta de... Quando a gente olha para essa criança pequena, fala, vai ser o quê? Advogado. Ou promotor. E toda vez que a gente vê numa família uma criança assim, pertigada, metida, que gosta de dar ordem, faça isso, faça aquilo, a gente olha e fala que vai ser o quê? Juiz. E crianças com essas características vão crescer e vão para uma faculdade de Direito e vão aprender o quê, doutora Ruth? Requintes de crueldade. Vão aprender uma cultura puramente adversarial, uma cultura do litígio. E isso atinge em tal proporção a nossa população que todo mundo fala, eu não quero saber de acordo, eu vou fazer o que o juiz manda. Quantas vezes não ouvimos isso? E está aí o resultado. São aproximadamente 30 milhões de ações em São Paulo. É uma carga invencível. Então, alguma coisa precisava ser feita, alguma coisa precisava ser modificada, mas que sem aquele rigorismo formal, sem aquela inflexibilidade procedimental própria das ações judiciais. Aí ascendeu ao Supremo Tribunal Federal um paulista ilustre, o ministro Antônio César Peluso, que quando na presidência, ascendeu igualmente à presidência do Conselho Nacional de Justiça e já no seu discurso de posse falou que ia privilegiar a conciliação e a mediação, que tem uma característica totalmente diferente, porque ela privilegia, primeiro, a simplicidade. E a simplicidade, como já dizia Leonardo da Vinci, representa o mais alto grau de sofisticação. E prestigia, sobretudo, a vontade das partes, diferentemente do que acontece numa ação judicial, onde, não raras vezes, e quase que na totalidade das vezes, vai preponderar a vontade do Estado na figura do magistrado. Então, com isto, abriu-se uma nova porta. E eu hesito e me sinto injusto quando trato como meios adequados de solução de conflitos, porque por vezes a decisão judicial é imperiosa, é necessária. Igualmente quando falo meios alternativos de solução de conflitos, porque eu estaria elegendo a decisão judicial como principal, também não é. Eu diria meios opcionais. Hoje nós temos opções de solução de conflitos, que passam deste lado, por este viés, por uma simplicidade e por uma celeridade que do outro lado, infelizmente, por força da lei, não teria. E esses meios opcionais de solução de conflitos se mostraram tão eficientes, que hoje, aqui em São Paulo, de meados de 2012 até o final do mês de agosto de 2017, já foi responsável por 1.100.000 crises de direito material solucionadas. Isto significa, por exemplo, alguma coisa perto de 11 anos de distribuição de processos num estado como a Paraíba, que aqui em São Paulo foram resolvidos de maneira extremamente rápida, de maneira extremamente célere, e
com uma diferença. Engana-se quem acha que quando eu profiro um voto que se transforma num acórdão, que ele vai ser cumprido sempre. Engano. Aproximadamente 31% não é cumprido. E não é cumprido por quê? Porque aquela decisão foi além da possibilidade de um, aquém da necessidade do outro. Ela veio tardiamente. Então, aproximadamente 31% não vai ser cumprido, enquanto que os acordos levados a efeitos no Sejus, quando prepondera a vontade das partes, 95% de eficácia eles têm. E em questões de família, porque eu não sei se os senhores sabem, mas litigar em questões de família é a segunda maior dor que existe. A primeira é o luto, é a perda de um ente querido. A segunda é litigar em questões de família. Em questões de famílias, em muitos centros judiciários de solução de conflitos, que é onde se materializa a conciliação e a mediação, chega a 100% de cumprimento. E eu aproveito esse momento para cumprimentar os nossos conciliadores e mediadores, que são aqueles que materializam toda esta teoria, que materializam mediante técnicas que apreendem e utilizam com esse grau de eficácia. Então, eu diria, hoje é o 9º posto, começou com Araçatuba, São José do Rio Preto, agora vai me ajudar, coronel, Paraguaçu Paulista, Assis, Cândido Mota, eles falam Cândido Mota, Franca, Ribeirão Preto, Adamantina e Andradina, onde eu passei, acho que o maior calor da minha vida. Eu estava suando mais que pano de cuscuz. Meu Deus do céu. Fala, Major. É terrível lá, hein? E então, esta é uma cultura que veio para ficar, e fico muito feliz quando, de repente, nós não estamos pregando para convertidos. Nós estamos pregando para possíveis propagadores dessa cultura. Então, que realmente nós tenhamos todo o êxito nesta missão, porque eu não tenho dúvida que o tribunal se associou àquilo que havia de melhor, a nossa gloriosa corporação, que através do comandante-geral Marcelo Salles, e por todos esses expoentes da conciliação e mediação, cujos nomes eu declinei, inclusive o seu, Coronel Franco, ele nos deu todo o apoio. Então, por essa razão, Major, tenho certeza que em breve Dracena também vai estar, e aliás, Dracena tem um prêmio junto ao Conselho Nacional de Justiça. Ela fez 350 investigações de paternidade, e a doutora Ruth sabe, o doutor Sola sabe, quanto tempo demora isso? 5 anos, quando se acha alguém, em 8 meses. Em 8 meses foram feitas 350 investigações de paternidade. Isso resolveu a vida não de 1.050 pessoas, porque não era só a mãe, o pai e uma criança. A mãe da mãe sofre, a mãe do pai sofre, os tios, os vizinhos, todo mundo sofre com aquilo. Então, quantas pessoas não foram satisfeitas? Porque toda ação judicial, sem exceção, ela traz dramas pessoais. E esses dramas pessoais se acentuam na medida em que não é resolvido. Deu para perceber que eu começo a falar isso, eu fico desesperado, eu não gosto de parar, mas eu tenho que parar e eu vou parar. Então, só manifestando mais uma vez a enorme satisfação de estar no município do nível de Adamantina, onde o nosso Tribunal de Justiça é representado por esses magistrados de altíssima qualidade, e que estabelece uma parceria deste nível com uma corporação tão admirada. E olha, se existe alguém que admira mais agora a Polícia Militar, sou eu, porque eu entendo que os senhores são extremamente destemidos, determinados, e aprendi realmente a entender
toda essa cultura. Eu até brinco, eu invejo esta farda aqui, que todos e fizeram até aquelas composições que fazem pela internet, me puseram com a farda do Capitão Samuel. Fizeram uma montagem, né? Então, por todas essas razões, a minha alegria, a minha satisfação, e eu gosto sempre de deixar um ensinamento, que é do Carl Jung, que representa exatamente o que é a conciliação e a mediação. Porque a conciliação e a mediação, ela representa, e eu vi isso num filme, O Vendedor de Sonhos, é um filme brasileiro muito interessante, onde o protagonista é aquele Dan Stubach, e ele está em vias de se suicidar. E naquele instante fala aquele multidão ali embaixo do prédio, ele no parapeito do prédio, e aí aparece um outro cidadão e falou: para com isso, com essa palhaçada, se fosse se matar, você já tinha se matado. Ele falou assim: quem é você? Ele falou: eu sou vendedor de sonhos. Ele falou: e o que faz um vendedor de sonhos? Ele falou: troca um ponto final por uma vírgula. E é isto que é a conciliação e a mediação. É a troca de um ponto final por uma vírgula. Porque ainda que não se chegue a um acordo quanto ao objeto do conflito, o restabelecimento do diálogo já é uma vitória. Já é aquilo que se busca. E é por isso que esse ensinamento do Carl Jung vem a calhar. Ele disse o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. E é isso que eu desejo para todos nós, que sejamos almas humanas porque convivemos com almas humanas. Agradeço a paciência dos senhores, agradeço mais uma vez à Polícia Militar, à Adamantina, aos nossos magistrados, agradeço sobretudo a minha Nossa Senhora Aparecida e a Deus por essa oportunidade. Fiquem com Deus, muito obrigado. Convidamos os presentes a acompanharem o descerramento da placa alusiva à instalação do posto do Sejusc no MEC da comarca de Adamantina. Tenham todos um ótimo dia.